eu vou arrematar com você debatendo a escalação, né? A possível escalação para esse jogo de amanhã e abrindo o campinho para a gente esboçar rapidamente aqui uma possível escalação para o jogo, tá? Vamos nessa. Vê se você acerta de novo. Pergunta de Rafael TP aqui, ó. Cara, se meu feeling apontava na partida passada para uma repetição exatamente da mesma escalação, nessa partida agora o meu feeling aponta para uma mudança, né? E eu acho que vai ser aquela mudança que a gente apontava como possível barra, como bem possível também para a partida passada, que meu feeling não, mas que é a entrada de Arias e Cauli e dando um descanso um pouco para Ademir e Gilberto. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho também que é possível, mas aí num nível menor, a entrada do Acevedo, tá, no lugar do Caio Alexandre para essa partida. Eu acho que essas são sim, e da maneira que o William José saiu da partida, tá, lesionado, etc., e com o jogo que o Lúcio fez, eu acho também que há uma possibilidade muito grande. Eu até colocaria na minha escalação o Lúcio como provável titular para essa equipe. Então, as mudanças, na minha opinião, que vão acontecer, não filem apenas sem informação nenhuma, é Lúcio no lugar de William José, Cauli no lugar de Ademir e Arias no lugar de Gilberto. Com uma grande possibilidade, uma razoável possibilidade, no meu feeling, de também Acevedo iniciar o jogo no lugar do Caio Alexandre. Mas assim, uma palavra do Rogério Ceni na coletiva foi assim, como ele quis tirar alguns jogadores da partida que estavam até bem, tá? E quando ele falou do Caio Alexandre, meu feeling também foi assim, que ele não precisava tirar o Caio Alexandre, mas ele quer o Caio Alexandre para essa partida. Por isso, assim, num primeiro momento, eu acho que o Caio Alexandre sai jogando, né? Ainda que seria uma das modificações que a gente faria sem sentir tanto para essa partida específica contra a América de Cali. Pelo desgaste, Lula, de Everton Ribeiro, né? Até pelo que o Rogério Ceni falou, você acha que pode pintar, por exemplo, o Michel Araújo, até pelo que ele vem apresentando, talvez um Michel no lugar de Everton ali de início e depois o Everton Ribeiro entrar no segundo tempo, por exemplo, porque Michel vem merecendo, né, um pouco mais de minutos. E Everton se desgastou muito, até defensivamente, fisicamente, né? Ficou até mais tempo do que o habitual, digamos assim, na partida contra o Atlético. Você acha que pode pintar, por exemplo, o Michel Araújo pelo lado direito? Mudar todo o lado direito, por exemplo? Pode, mas eu confio muito mais de uma saída mais cedo de Everton Ribeiro ao longo da partida do que de fato ele não sair como titular, né? Lembrando, tem uma coisa importante, uma informação importante, na verdade, que a gente não falou. Olha foi aí, o seguinte: o Bahia tinha um treino programado para ontem de manhã, né? E o Bahia cancelou esse treino nos vestiários ontem, né? Ontem foi folga para os atletas. E essa folga para os atletas, ela ajuda a indicar um período de descanso maior e ajuda a indicar só, tá? Não é informação. Mas uma possibilidade maior de usar mais titulares, mais potencial titular na equipe que vai a campo contra a América de Cali. Então, vamos fazer um exercício aqui. Marcos Felipe no gol, né? Não tem muito o que discutir, sim, apesar dos pesares, né? É ele. Na direita, a possibilidade do Arias, né? Então vamos puxar o Arias aqui, que é a nossa leitura. Eu concordo com você em relação à leitura do Arias e do Cauli também. E é claro, como a gente falou, né? Quando entra o Arias, normalmente entra o Cauli junto, né? Isso aí é um debate que a gente já pode superar. Não acho que ele vai mexer na defesa, apesar da sequência, né, grande de jogos aí. Acho que ele vai manter o David Duarte e o Mingo. O pessoal até perguntou aqui, será que ele pode pintar, por exemplo, o Gabriel Xavier? Acho que não. Acho que, aliás, foi mais um grande jogo da dupla de zaga do Bahia, David Duarte e Mingo. O gol foi um acaso, foi uma questão individual ali do Marcos Felipe e também o mérito do Hulk. Mas acho que David Duarte e Mingo fizeram por merecer, estão fazendo por merecer e vão permanecer. Na esquerda, eu acho que ele vai manter o Juba por uma questão de até assim, de falta de uma outra peça, porque tem o Zé Guilherme, mas não sei se é um jogo para o Zé Guilherme, por exemplo, e o Iago, né, mais um jogo que o Iago ficou fora, enfim, eu não acho que ele vai utilizar o Iago. Então, eu acho que ele vai de Juba também nesse jogo, acho que ele vai manter a linha defensiva aí com a alteração apenas do Gilberto, tá? Concorda nessa linha defensiva aí? Concordo, absolutamente.
Pronto. Aí, do meio para frente, existe a possibilidade que a gente debateu aqui do Michel Araújo, mas eu tô com você. Talvez a entrada do Everton Ribeiro começando o jogo e aí o Michel entrando ali, ao invés de esperar 35, ele entrar com 10 ou 15, talvez mais rapidamente, né, ganhar mais minutos. Mas acho que ele vai manter o meio também com o Caio, com o Jean Lucas e com o Everton Ribeiro, né? Então, não sei se você concorda, mantém também o meio. Então vamos aqui botar o meio aqui com o Caio, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Everton Ribeiro, né? E aí as alterações na frente, né? Como você disse, acredito eu, e tô com você, né? O Cauli pelo lado, caindo mais pelo lado direito, né? Como algo que a gente já se acostumou a ver, principalmente quando temos o Arias. Acho que ele vai manter o Eric Pulga pelo lado esquerdo, né? Um jogador que tem mais pulmão e um jogador que naturalmente aguenta mais essa parte física, né? Um jogo mais físico. E a alteração possível é o Lúcio na frente, né? Como você disse, o William José, além de, obviamente, ter jogado aí as 2 partidas, ele ainda sofreu uma pancada, né? Foi substituído também por conta de uma pancada no jogo passado, né? Contra o Atlético Mineiro, e pode ser que, nesse contexto, ele não comece a partida contra o América de Cali. Então, acho que vai ser por aí, né? 3 alterações do time em relação ao time que enfrentou o Atlético Mineiro e o Fortaleza, né? Com as entradas do Lúcio, do Arias e do Cauli, e com a possibilidade que a gente debateu aqui da entrada do Michel Araújo também no lugar do Everton Ribeiro. Acho que ele não vai fazer de cara, e aí eu tô com o Lula nessa, porque eu acho que ele mexeria no lado direito inteiro do Bahia, né? E aí você terminaria dando uma desconfiguração maior do que o necessário. Mas acho que a gente vai ter alterações mais cedo, né? Não serão tão tardias assim, né? E acredito que a gente deve ter utilização de jogadores nessa partida contra a América de Cali mais rapidamente. Acho que ele vai recorrer ao banco de maneira mais rápida, né, do que foi em relação ao jogo do Fortaleza e também em relação ao jogo do Atlético Mineiro. Vocês acham que o Jean Lucas joga? Acho que o Jean Lucas joga. Jean Lucas até eu vi algumas pessoas comentando, né, que o Jean Lucas não joga bem e tudo mais, não tem jogado bem. Eu não tenho. Nossa, não tenho essa leitura. Discordo demais. Minha leitura é completamente diferente também. Assim, acho que o Jean Lucas ele precisa melhorar um pouco a questão da definição ali no setor de ataque, né? Quando ele chega, ele precisa melhorar um pouco, talvez, o passe ou a finalização. Acho que a tomada de decisão dele não é das melhores, mas fisicamente e taticamente, talvez seja um dos jogadores mais importantes desse meio de campo do Bahia. Ele com o Alexandre. Não, acho que os 3, na verdade. Eu acho que os 3, o Bahia só funciona porque existe esse trio de meio que cada um tem a sua função, Lu. Lembrar, velho, o Jean Lucas entrega demais, velho. Entrega em muitos aspectos. O gol de Juba, ele sai. Quem é que tá lá com o Lianco disputando a bola dentro da área, que força Lianco a não espanar a bola adequadamente? É a presença de Jean Lucas, um jogador, em teoria, que é mais defensivo, né, que seria mais defensivo do que ofensivo. Mas ele, na verdade, é um jogador box-to-box que está constantemente aparecendo na área, né? Está sempre nas associações ali pelo lado esquerdo do Bahia. Isso é um jogador muito produtivo, muito importante para o time. Agora, acho que é bom a gente... Essa pergunta ela tem um quê muito importante, que é o seguinte: o Jean Lucas de 2024, ele começou com um rendimento muito similar e caiu de rendimento físico, muito, porque não tinha com quem trocar. E a atual troca dele, né, é um jogador que está lesionado, que não deve voltar mais nessa temporada, ou não deve voltar tão cedo nessa temporada, que é o Eric, né? E essa falta de variação pode complicar a situação dele. Então, existem 2 variações que eu vejo como possíveis, tá? Michel Araújo é um possível, mas não acho que, dada o atual bom desempenho dele, seria utilizado assim. A outra é o Bahia jogando com um terceiro zagueiro, então jogando com Gabriel Xavier, David Duarte e Mingo, e aí você coloca Juba para fazer esse setor. Só que aí eu acho que isso não aconteceria, porque nesse momento o Juba também é outro jogador que está desgastado pela falta de possibilidade de troca com o Borducci, né? E até mesmo também com o tipo de utilização que vem sendo feita dos outros atletas na equipe, né? Daquele corredor esquerdo.
Perfeito. E aí, só para a gente arrematar aqui, o Luciano Juba, nesse contexto de Arias e Cauli, né? Muito possivelmente a gente deve ter, em alguns momentos, Everton Ribeiro ajudando um pouco mais nessa saída, né? Alternando com o Cauli também nessa movimentação. O quadrado no meio formado por Caio, Everton Ribeiro, Cauli e Jean Lucas, nesse contexto que a gente está trazendo. Arias espetado, né, na amplitude pela direita. E aí a gente deve ter um Juba diferente dos últimos 2 jogos, né, no posicionamento mais de meia. A gente deve ter um Juba um pouco mais na base da jogada, o que descansa um pouco mais o Juba, né? Está na saída da jogada e está um pouco mais na base da jogada, descansa um pouco mais o jogador. Então faz sentido, por exemplo, você manter o Juba, só que manter o Juba numa função de mais de base de jogada e não função de meia, né? Como ele vinha atuando um volante ali pelo lado esquerdo. Então, deve ser algo próximo disso. Eu tô com o Lula nessa. Não sei se a gente vai acertar os 11 jogadores, né, para o jogo de amanhã, mas deve ser algo bem perto disso aí que está na tela de vocês. Talvez uma mudança ou outra ali em relação para o Vitor Ribeiro, como a gente falou. Talvez até, dependendo do andar da carruagem, né, da pancada, o Willi José reapareça aqui na frente, na vaga do Lúcio. O Lúcio fica como opção também. Mas eu acho que deve ser algo bem perto disso aqui, o Lúcio voltando a ser utilizado mais centralizado. O que, obviamente, o Rogério Ceni até falou na coletiva, Lula, não é um problema, porque ele falou, eu vou oportunizá-lo como ponta, mas se eu precisar, né, eu vou também utilizar ele centralizado. O fato de eu querer oportunizá-lo como ponta e dar minutos a ele como ponta não significa que eu não possa mais utilizar ele, né, como um jogador centralizado. Então, isso não é um problema no meu modo de ver, utilizar o Lúcio centralizado, como ele inclusive entrou, né? Ele entrou mais centralizado contra o Atlético, depois quando o Cauli entra, o Cauli vai mais pro centro, fazendo esse falso 9, entre aspas, e o Lúcio exato. E aí é outra coisa, né? Essa coisa da camaleônica, dinâmica, que alguns jogadores do Bahia dão como ferramenta para o Rogério Ceni, que dentro do próprio jogo ele pode fazer inversão de Cauli com o Lúcio Rodrigues. É uma possibilidade, né? Cauli ficar ali como um falso 9, fazer a marcação central, enquanto o Lúcio joga, né? Se um jogo, por exemplo, que pede um jogador de arrasto, um jogador de força do lado do campo, ele pode fazer isso. Então, assim, são possibilidades.